Fala pessoal, tudo bom? Pedro Ramuna aqui e eu venho comentar muito brevemente um texto que eu não conhecia, que foi veiculado em abril de 2019 pela Scientific American, que é um veículo bem tradicional, com mais de 175 anos de existência, escrito por Mildenberger, que é professor assistente de políticas ambientais da Universidade da Califórnia. Esse texto é intitulado The Tragedy of the Commons, a tragédia da tragédia dos comuns. E ele basicamente analisa, de forma bastante crítica, o trabalho do Garrett Hardin, que tem o mesmo nome, a Tragédia dos Comuns, é um artigo seminal, bem curtinho, só que acaba sendo referência para grandes contribuições envolvendo políticas ambientais, envolvendo reflexões sobre propriedade. E parte da premissa desse texto, Hardin, que era um ambientalista, que ele não era jurista, não era economista, parte da premissa de que o ser humano ele tem a tendência de buscar sempre o seu interesse pessoal, e isso pode, num cenário de ausência de regulação clara sobre propriedade, de ausência de regulação clara sobre acesso aos recursos naturais, levando a uma superexploração e a extinção dos bens. Ele utiliza como base para isso uma pastagem com várias pessoas, cada um tendo o seu boizinho para pastar lá naquela área, e eu tenho uma capacidade máxima se eu não tiver nenhum tipo de controle, nenhum tipo de regulação, que pode se dar para uma propriedade pública, uma propriedade privada. Se eu não deixar nenhum tipo de regulação, eu tenho a tendência de superexploração, já que as pessoas vão querer endereçar o seu interesse pessoal em detrimento da coletividade. Ele até utiliza, é muito utilizado a reflexão dele para falar da premissa do barco salva-vidas, né? Que você tem que, para salvar eventualmente aquele recurso, você tem que tirar a gente, porque se tiver todo mundo, vai acabar não sustentando. E o que é interessante é que a obra do Hardin, ela serve como uma das metáforas que é analisada por Ostrom, que foi Prêmio Nobel de Economia, agraciada pelo Prêmio Nobel de Economia em 2009, pelo trabalho de toda a vida dela envolvendo os commons, ou os comuns, que inclusive é tema do meu doutorado, que eu acabo estudando no doutorado, que eu falo de bens de titularidade da companhia que possuem natureza de comuns, de commons. E ele que serviu o texto do Hardin para tantas reflexões interessantes envolvendo implementação de políticas públicas, políticas ambientais, repensar o direito de propriedade. É interessante notar que o Hardin, e é essa visão que esse artigo da Scientific American traz, que eu não conhecia, ele era muito diferente do que se pensa. O Hardin ele era racista, promovia eugenia, nativista, islamofóbico, dentre tantas outras questões, sendo caracterizado, entre aspas, como a nacionalista também, em alguns textos, englobando essas características. E, ao mesmo tempo em que o artigo dele, o importante artigo que ele escreveu, serve como base para reflexões profundas envolvendo, como eu disse, políticas públicas, políticas ambientais, repensar direito de propriedade, visando internalização de interesses, integração de interesses e desenvolvimento no final do dia, ele também é até hoje citado como sendo uma das principais referências teóricas para políticas racistas na contemporaneidade, para políticas segregacionistas na contemporaneidade, seguindo o que seria a linha guia do pensamento dele, pelas características e por todas essas questões que eu coloquei para vocês. Por que eu resolvi gravar um vídeo muito breve sobre isso? Quando eu terminei de ler esse texto, de novo, só para vocês saberem, está na descrição o link para acesso, me chamou a atenção, porque mostra a potencialidade que a gente tem de utilizar um mesmo argumento técnico, teórico, afastado, em princípio, de um viés ideológico político, para defender um lado ou defender outro lado. Quando a gente para e começa a colocar os argumentos técnicos, os argumentos teóricos, acadêmicos,
dentro de uma roda ideologizada, com ideologias, dentro de uma roda marcada por questões políticas, a tendência é que um argumento que serve para uma coisa pode ser desvirtuado para servir para algo completamente distinto. Então acaba não tendo propriamente um certo ou errado. E o muito errado é desconsiderar essa característica multifária, essas várias vertentes que você pode ter dentro de um mesmo argumento técnico. Então, quando a gente pega esse cenário, dá para a gente trazer para quase tudo na nossa vida. Para quase toda e qualquer reflexão acadêmica, política, profissional, ética e por aí vai. Alguns argumentos, quando a gente utiliza fora do contexto, fora de todo o encadeamento lógico no qual você coloca o argumento, pode acabar levando para algo diferente do que era pretendido pelo autor, e às vezes pode até ser bom. Isso pode até ser bom, desde que você contextualize muito bem, para que lado você vai. E esse texto do Harding, então, que é um texto que para quem tem aula comigo, para quem já teve aula comigo, eu sempre costumo recomendar em aulas de direito societário, também costumo mencionar ele em aulas de propriedade industrial, propriedade intelectual, a gente fala da tragédia dos comuns, a tragédia dos anticomuns e por aí vai, mostra a potencialidade dos argumentos técnicos. O mesmo texto você pode utilizar para defender uma política segregacionista, algo que eu tenho certeza que ninguém faria com tranquilidade, pelo menos gosto de pensar assim, e também utilizado como uma premissa, como uma metáfora, com outras influências, como fez a Ostrom, que também se vale do dilema do prisioneiro, que também se vale da lógica da ação coletiva, do Monk Rawson, fazer um dos principais trabalhos que repensa regulação, propriedade e que leva em consideração os interesses. Então, um texto acadêmico, uma premissa, um marco acadêmico, ele não tem certo e errado. O importante é como você vai utilizar. Saudações comercialistas e até a próxima.